Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra.
O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre, e agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o sol e a lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em 2 partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Os seres humanos poderiam viver em um vácuo, com a única diferença sendo, a gente permanecer inteiro. Estamos sempre falando sobre viver em outros planetas e como podemos nos adaptar a eles, mas teoricamente poderíamos viver em uma estação espacial. No entanto, nesse caso, a vida evoluiria de forma completamente diferente. Tudo porque teríamos que viver sem uma atmosfera. O que nós, humanos, precisamos para nos adaptar à vida no vácuo? Dougal Dixon criou esse conceito interessante em seu livro, Criaturas conhecidas como Vacuumorphs, projetadas para sobreviver no espaço. Elas são meio parecidas com os humanos, mas não de fato. Primeiro, no espaço sem ar algum, tudo se resume à pressão. Existe uma coisa chamada pressão atmosférica. Em palavras simples, o quanto a atmosfera pressiona nossos ombros, o quanto ela pesa. Os seres humanos estão acostumados a viver no nível do mar, onde há muita pressão do ar ao nosso redor. Mas no espaço não há nenhuma. Isso seria difícil para nossos corpos. Os astronautas têm seus trajes para lidar com essa mudança drástica.
Isso significa que, muito provavelmente, teríamos que ter uma carapaça dura nos protegendo, como robôs, besouros ou certos animais marinhos que podem suportar diferentes níveis de profundidade. Ter algum tipo de concha também ajuda a controlar o movimento dos átomos que entram e saem do corpo. Esses seres únicos dos livros de Dixon, Homo caelestis, têm características semelhantes às dos crustáceos. Você pode ver que eles têm esse escudo que discutimos. Eles foram construídos para suportar os desafios da órbita e do vácuo. Eles respiram com 3 pulmões, têm membros atarracados para se agarrarem a naves espaciais e olhos selados para protegê-los de condições adversas. Esses pequeninos também precisam de órgãos exclusivos para lidar com oxigênio e resíduos. Infelizmente, eles não podem se reproduzir. Apesar de sua incrível capacidade de adaptação, os vacuumorphs são estéreis e têm uma vida útil limitada. Sabemos pelos filmes que o espaço sideral é extremamente assustador. É um frio congelante, com radiação perigosa e sem ar algum. Se você estiver lá fora, seu sangue ferve ou você simplesmente congela instantaneamente. Mas, apesar de tudo isso, seres humanos poderiam sobreviver no espaço sideral por algum tempo. Imagine que você seja repentinamente jogado para fora de sua nave espacial. Nos filmes, isso significaria a saída instantânea da estação vital. Mas na vida real, não é tão instantâneo quanto Hollywood faz parecer. Os cientistas fizeram experimentos questionáveis e tiveram acidentes com seres humanos. Houve um astronauta que teve seu traje espacial acidentalmente despressurizado. Ele desmaiou, mas felizmente ficou bem após a repressurização, embora tenha perdido o paladar por um tempo. De qualquer forma, descobriu-se que é possível sobreviver por alguns minutos no vácuo do espaço, mas não é uma experiência agradável. Quando você está no espaço sem um traje, a falta de pressão faz com que o ar em seus pulmões se expanda, o que é muito ruim se você estiver prendendo a respiração. Em 1 minuto, você desmaiará por falta de oxigênio. Leva apenas alguns segundos para que tudo fique escuro. No entanto, existe uma forma de vida que pode se dar muito bem no espaço sideral. Os cientistas descobriram algumas criaturas minúsculas chamadas extremófilos que conseguem lidar com tudo isso. Eles são os sobreviventes mais corajosos da natureza. Esses micróbios conseguem lidar com condições malucas como frio congelante, ausência de ar e muita radiação. Recentemente decidimos descobrir como essa bactéria especial se comporta no espaço. Os cientistas a enviaram para a Estação Espacial Internacional e a deixaram do lado de fora por 1 ano inteiro. Quando a verificaram mais tarde, descobriram algo surpreendente. A bactéria não havia mudado muito em sua aparência e até mesmo havia produzido estruturas minúsculas chamadas vesículas de membrana externa para se proteger. Acontece que essa bactéria tem um superpoder. Ela repara seu DNA e combate moléculas nocivas que poderiam danificá-lo. Ela também muda a forma como usa a energia para se adaptar à vida espacial. Isso pode nos ajudar a aprender mais sobre como a vida pode existir além do nosso planeta. Essa foi chamada de The Tampopo Mission, Missão Tampopo. As bactérias são incrivelmente adaptáveis. Por exemplo, descobrimos que elas podem flutuar no espaço por anos. Esses minúsculos organismos podem se unir em grupos como pequenas comunidades protetoras. Dessa forma, conseguem sobreviver às condições adversas do espaço sideral. Em um experimento interessante, os cientistas colocaram algumas bactérias realmente resistentes na parte externa da Estação Espacial Internacional. Essas bactérias estavam em pequenas bolas, cada uma com 5 folhas de papel de espessura. Como resultado, elas permaneceram lá fora ilesas por 3 anos inteiros. Suas camadas externas agiram como escudos, protegendo as que estavam dentro de todos os elementos nocivos do espaço. Essa descoberta sugere que grupos de bactérias poderiam viajar pelo espaço entre os planetas. Eles chamam essa ideia de panspermia, que basicamente significa espalhar a vida pelo universo. Em outras palavras, a viagem espacial pode acidentalmente levar vida a outros planetas. Portanto, se encontrarmos vida microbiana em Marte, por exemplo, isso pode até significar que ela chegou lá de algum lugar. Tudo isso significa que alguns micróbios poderiam sobreviver no espaço sideral. No entanto, com criaturas mais complexas como os animais, as coisas ficam mais difíceis. O mais importante para sustentar a vida é a energia. Todo o resto é um bom complemento, mas sem energia não chegaríamos a lugar algum. A vida também precisa de muitos produtos químicos misturados em um líquido por um longo tempo e em um grande espaço para funcionar. Se não houver pressão suficiente, o líquido evapora. O vácuo significa que não há quase nenhuma pressão.
A vida que evolui dentro de um asteroide ou de uma lua que não tem atmosfera pode ser possível. A vida que se adapta ao espaço é possível. Hipoteticamente, esses seres que vivem no espaço poderiam ser feitos de gás, nuvens sencientes flutuando. Eles também poderiam ser feitos de energia pura, invisíveis, mas capazes de se comunicar por meio de seus níveis de energia. Ou alguns gigantes com sua própria atmosfera, como a Terra, com criaturas menores vivendo neles. Mas tudo isso é extremamente improvável, portanto as chances de que a vida evolua no espaço sideral por si só são muito baixas. Imagine se, em vez de espaço, estivéssemos falando de um planeta coberto por uma camada resistente e não respirável ao seu redor. Surpreendentemente, mesmo que não haja ar no planeta, ainda há algumas chances de que a vida possa evoluir, pelo menos se houver alguns sinais de água. Bem abaixo da superfície pode haver rios aquecidos por respiradouros especiais que expelem minerais. A vida poderia começar ali, longe da superfície, onde estaria a salvo de secar. A respiração é apenas uma das formas de obter energia, mas há outras opções. Por exemplo, a luz solar. Pense na superfície da Lua. Não há ar lá, mas ainda assim poderíamos usar a energia solar para sobreviver. No entanto, estamos nas profundezas do subsolo. Com acesso limitado à luz solar, essas criaturas teriam que desenvolver maneiras engenhosas de aproveitar fontes alternativas de energia. Algumas delas poderiam ter capacidade fotossintética, usando pigmentos especializados para aproveitar até mesmo os menores traços de luz que se filtram pela crosta do planeta. Outros formariam relações simbióticas com certas bactérias que poderiam ajudá-los a receber energia de minerais e compostos orgânicos nos rios. Nas profundezas da superfície do planeta, os rios não são apenas fontes de água, eles são ricos em nutrientes para a manutenção da vida. Esses rios fluem por vastas redes subterrâneas, criando bolsões de ambientes habitáveis onde a vida prospera. Essas criaturas poderiam comer minerais sólidos e desenvolver conchas para manter suas entranhas úmidas. Elas teriam que desenvolver características biológicas exclusivas para sobreviver em seu ambiente hostil. Por exemplo, algumas espécies poderiam desenvolver bioluminescência para navegar nos túneis subterrâneos escuros. Outras poderiam adaptar órgãos sensoriais capazes de detectar mudanças sutis no ambiente, ajudando-as a localizar fontes de nutrientes e evitar o perigo, como as toupeiras. Esses ecossistemas operariam em um equilíbrio delicado de ciclagem de nutrientes. Os micro-organismos decomporiam a matéria orgânica e liberariam nutrientes essenciais nos rios. Isso, por sua vez, poderia ajudar as plantas a se desenvolverem. E as plantas poderiam se tornar alimento para criaturas maiores, e assim por diante. E então, quem sabe o que pode acontecer ao longo de milênios? À medida que a crosta do planeta se desloca e racha com o tempo, expondo esses reinos subterrâneos a novos desafios, as criaturas se adaptam e evoluem em resposta. De qualquer forma, o que aprendemos é que a vida é muito mais adaptável do que pensávamos anteriormente. Ela pode sobreviver mesmo em condições extremamente adversas. Talvez não saibamos que tipos de vida descobriremos em outros planetas, mas não devemos nos surpreender se a encontrarmos em lugares estranhos e inesperados. Dia 1. Um pequeno, mas poderoso tremor está sacudindo a cidade de Nápoles, Itália. Os jornais estão noticiando o evento. Os especialistas acreditam que o Monte Vesúvio, o estratovulcão no Golfo de Nápoles, explodirá em breve. Mas quando? Ele já entrou em erupção muitas vezes no passado. Na verdade, foi assim que ele adquiriu a sua forma. É feito de várias camadas de lava endurecida, pedras pomes e cinzas. O Vesúvio entrou em erupção pela última vez em 1944, mas uma grande explosão aconteceu lá há quase 2.000 anos, destruindo as cidades romanas de Pompeia e Herculano e dizimando as áreas circundantes. Hoje, 3 milhões de pessoas vivem a menos de 30 quilômetros do vulcão e 600 mil vivem na zona de perigo. Grandes erupções acontecem a cada poucos milhares de anos, geralmente após longos períodos de calmaria. E o problema é que o Vesúvio está bem atrasado para uma erupção. Desta vez, porém, o vulcão está sendo vigiado pelo Observatório do Vesúvio. Ele possui estações sísmicas, conjuntos de GPS especiais e radar baseado em satélite para ajudá-lo a medir o movimento do solo. Ele também tem equipamentos especiais para testar os produtos químicos encontrados nos gases vindos do vulcão. Tudo isso ajuda os especialistas a decidir se está prestes a entrar em erupção. Mas será que vai? Neste momento, o magma está a mais de 10 quilômetros da superfície. Ontem, as coisas pareciam seguras, mas agora
estão prestes a piorar. Dia 3. Outro tremor surge, medindo 3 na escala Richter. Todo o equipamento instalado perto do vulcão agora está emitindo sinais. O magma está sendo empurrado para cima. Ainda não está na superfície, mas o Vesúvio está definitivamente inquieto. Mais 2 tremores ocorrem à tarde. Eles não parecem terremotos comuns, e os geólogos podem ver a diferença em seus sismógrafos. Os terremotos vulcânicos são registrados de 4 a 5 na escala Richter. Agora, os especialistas têm certeza. Em apenas alguns dias ou semanas, o vulcão entrará em erupção. Alguns vulcões podem ficar inquietos por meses, ou até anos antes de explodir. Mas com o Vesúvio não é assim. Dia 4. O solo começa a se abrir, como se uma criatura gigante estivesse presa na crosta terrestre e tentasse desesperadamente sair para respirar. Vapor escapa das pequenas fissuras do solo. Certas áreas são mais quentes do que outras. Se você fosse lá, teria a sensação de estar entrando direto em um forno e seria difícil respirar. Algumas ovelhas chegaram perto demais da montanha e desmaiaram. Quando o fazendeiro as encontrou, quase desmaiou também, não com o calor, mas com os gases. Dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio estão sendo liberados no ar. Toda a área ao redor do vulcão cheira a ovo podre e muitos dos animais da floresta agora estão mantendo distância. As árvores próximas têm absorvido esses gases do solo por dias a fio e já estão começando a ficar marrom. Os níveis de dióxido de carbono na área estão disparando e todos os detectores apitam constantemente. Dia 6. Os tremores estão ficando mais frequentes. Especialistas do Observatório do Vesúvio, que monitoram o vulcão, dizem que os terremotos vêm do magma, que está sendo empurrado para cima. Poucas horas depois, o alerta nacional de emergência dispara. Milhares de pessoas têm cerca de 15 dias antes da erupção do vulcão e precisam evacuar suas casas. As 600 mil pessoas que estão na zona de perigo começam a fazer as malas e saem em carros e caminhões. O caos toma conta. No entanto, no meio de toda essa desordem, algumas pessoas ficam paradas. Elas olham ao redor, tentando entender o que realmente está acontecendo. Algumas delas estão tirando fotos de suas casas. Outras estão transmitindo toda a confusão nas redes sociais. Mas os idosos estão apenas do lado de fora, olhando para suas casas uma última vez. Eles esperam que tudo isso seja apenas um alarme falso. Já aconteceu antes, mas quem sabe? Dia 7. Foi uma noite sem dormir. Muitos moradores já saíram. Alguns bons samaritanos de outras cidades dirigem para a área para ajudar com a evacuação dos residentes mais rapidamente. Há um engarrafamento enorme, mas todos o esperavam. É por isso que a evacuação começou cedo. Balsas, trens e ônibus cancelaram seus serviços para ajudar as pessoas. Todos estão trabalhando em um cronograma apertado para garantir que todos saiam em segurança, sem atrasos. Algumas pessoas se recusam a ir embora, mas seus vizinhos eventualmente as convencem a ir. Levará 7 dias para evacuar todo mundo, e essas pessoas se espalharão para outras regiões do país, não apenas para as regiões seguras próximas. Dia 10. Mais da metade dos moradores já saiu da zona vermelha. Depois de todo o caos, agora há silêncio, que é interrompido pelos sons estranhos dos tremores. Os animais também estão sendo evacuados. Muitas pessoas estão tentando salvar o máximo de animais da floresta que conseguem encontrar. Dia 16. Todas as 25 cidades em risco já foram evacuadas. A zona vermelha está vazia. Mas os tremores estão ficando mais fortes, como se o vulcão fosse uma panela de pressão prestes a explodir. Uma fumaça branca sai da grande abertura do topo da montanha e das aberturas laterais. A rocha derretida se move em direção à superfície e os gases pressurizados formam bolhas, exatamente como as que você vê ao ferver alimentos. De repente, acontecem alguns estrondos altos e depois uma explosão. É alta o suficiente para ser ouvida a milhares de quilômetros de distância. E a onda de choque é sentida em toda a Itália. A rocha vulcânica é lançada ao ar. Uma espessa nuvem negra em forma de cogumelo se forma e se expande no céu. Os pássaros abandonam seus ninhos e voam em grandes bandos. A lava vermelha quente agora está jorrando do vulcão como uma fonte. À medida que flui para baixo, ela oblitera tudo em seu caminho. Então acontece um deslizamento de terra vulcânico. Parte da montanha em forma de cone cai e milhões de toneladas de solo e rocha se soltam da lateral do vulcão.
A lava se espalha nas encostas e lentamente desliza para a floresta e para as fazendas. A nuvem de cinzas, pedra-pomes e outros tipos de rocha subiu tão alto no céu que as pessoas podem vê-la de Roma. Em seguida, a torre de destroços começa a cair de volta para a terra. Primeiro vem as cinzas e depois os pedaços de rocha. A cinza na atmosfera é tão densa que é difícil respirar. A lava se espalha lentamente pela área e derruba todas as árvores. Todas as cidades próximas são envoltas em escuridão e fumaça. Prédios desabam e ao redor há uma mistura de gás venenoso aquecido e rocha se movendo mais rápido do que um carro. Outras rochas e mais cinzas vulcânicas caem a quilômetros de distância do vulcão, atingindo carros e destruindo telhados. O céu está completamente preto, enquanto a lava continua chegando. Lentamente, todas as cidades próximas são submersas sob a rocha derretida. Parte da lava chega até o mar. Um gigantesco vapor branco cobre a costa onde cai, e o magma fica preto. Agora, um estranho fogo azul neon aparece nas encostas do Vesúvio. Isso é causado pela queima de gases sulfúricos. Eles estão escapando em alta pressão das rachaduras na superfície do vulcão. Quando eles entram em contato com o ar, se inflamam. Essas chamas azuis podem atingir 5 metros no ar. Agora, todos os voos próximos da região foram cancelados e muitos aviões precisam mudar a rota para chegar ao destino. Desde o alerta nacional, nenhum avião foi autorizado a sobrevoar o vulcão. As nuvens de cinza vulcânica podem danificar motores a jato e outros componentes do avião. O abastecimento de água agora está contaminado por correntes de cinzas vulcânicas e tem um cheiro incrivelmente ruim. Em pouco tempo, todo aquele magma fez cidades inteiras desaparecerem. Apenas os telhados de edifícios mais altos podem ser vistos. Após a grande e explosiva erupção, existem algumas menores e mais silenciosas. Nesta fase, ninguém sabe se o vulcão já parou de entrar em erupção e absolutamente ninguém pode chegar perto da área. 10 anos mais tarde. A maior parte da Zona Vermelha agora está escondida sob lava endurecida, mas ainda quente, incluindo o antigo local de Pompeia. Algumas pessoas começaram a esquecer o que aconteceu, outras começaram suas novas vidas em outros lugares, e algumas nem querem pensar no que aconteceu com suas antigas casas. Mas várias delas estão contando os dias até que possam voltar. 100 anos depois. Você está caminhando no que parece ser um deserto de cinzas vulcânicas. De repente, você percebe que está em cima da cidade dos seus bisavós. Tudo agora está submerso sob um espesso tapete de lava solidificada. Mas por baixo de tudo isso, a grande maioria das coisas está intacta, completamente congelada no tempo. É um dia adorável para um passeio de barco no pântano. Se não fosse por esses mosquitos, seria perfeito. Mas, por algum motivo, os mosquitos ficam maiores à medida que você entra no pântano. Eles começaram como insetos minúsculos e quase invisíveis, e agora já são do tamanho do seu polegar. Você pode ouvir o zumbido deles enquanto eles voam. Você vai mais fundo para investigar por que eles são tão grandes. Eventualmente, você vê um grande aglomerado de mosquitos do tamanho da sua mão zumbindo. Eles percebem a sua presença e começam a voar em sua direção. Você pega um galho e começa a bater neles. Você corre de volta para o seu barco e tenta fugir, mas eles o seguem e alguns conseguem pousar em você. Você os afasta, mas mais mosquitos surgem do nada, do tamanho de uma bola de basquete. Você liga seu barco e pisa no acelerador para voltar o mais rápido possível ao continente. Ao chegar, vê todo mundo correndo desesperadamente, entrando em pânico devido aos mosquitos gigantes. Alguns deles são do tamanho de um cachorro grande. As pessoas tentam se esconder sob as mesas de piquenique, enquanto algumas estão correndo de volta para seus carros e indo embora. Você desce do barco e corre em direção ao supermercado mais próximo junto a dezenas de pessoas. Os funcionários trancam os portões, mas os grandes painéis de vidro mostram os mosquitos se multiplicando. Eles estão ficando cada vez maiores, até que você vê um do tamanho de um carro. É tão forte que pousou em um carro vazio e o esmagou. Todo mundo lá dentro está morrendo de medo. Você tenta acalmar todos e pede para fazer em silêncio. Os mosquitos estão pousando no painel de vidro, bloqueando a luz natural. Está escurecendo no lado de dentro. Alguém aumenta o volume da TV. São as últimas notícias. Tem mosquitos voando sem controle por todo o continente, destruindo recursos naturais e infiltrando cidades. As pessoas são aconselhadas a ficar dentro de casa até segunda ordem.
Os mosquitos percebem que há pessoas na loja, então tentam entrar à força. Um mosquito do tamanho de um carro voa no céu sem saber o que está acontecendo abaixo. Todo mundo ouve algum barulho vindo da sala dos fundos. Os funcionários percebem que não trancaram as portas. Um mosquito grande entra e derruba tudo. Todo mundo corre em pânico enquanto joga coisas aleatórias nele. Algumas pessoas pegam um extintor de incêndio e o pulverizam até ele voar para a sala dos fundos. Alguns funcionários trancam a porta e formam uma barricada para que nada possa entrar. Todo mundo espera com nervosismo. A TV transmite a cobertura ao vivo de como os mosquitos gigantes estão voando por toda parte. Um helicóptero é forçado a pousar porque os mosquitos estão voando descontroladamente nos céus. Todo mundo treme quando ouve o som de mais mosquitos zumbindo perto da porta dos fundos. As horas passam e mais mosquitos continuam vindo sem parar. Não há pessoas do lado de fora e grande parte do projeto urbano e paisagístico do parque está destruído ou invadido por insetos gigantes. Algumas pessoas comem o que conseguem encontrar enquanto outras dormem. Uma notícia de última hora interrompe a cobertura ao vivo e mostra que haverá ônibus blindados prontos para pegar pessoas perto do local do piquenique. No entanto, os ônibus não dirigirão até pontos de encontro, pois será muito perigoso. A única maneira de entrar nesses ônibus é estar na rodovia em 2 horas. Todo mundo tenta ligar para seus familiares, mas as torres de celular foram derrubadas e ninguém consegue completar uma ligação. O mosquito que entrou há algum tempo destruiu o único telefone fixo existente no local. As pessoas estão discutindo se devem ficar ou ir. Mais insetos cobrem as únicas manchas claras do céu até que o sol desaparece. As pessoas se dividiram em 2 grupos, aquelas que estão saindo para pegar o ônibus e aquelas que querem ficar. Os funcionários conhecem um caminho pelos fundos que pode levar rapidamente à rodovia. O único problema é que levará cerca de 20 minutos a pé e não há carros para usar. O caminho é complicado. Primeiro, eles precisariam sair pela entrada principal e seguir pela floresta espessa atrás das lixeiras. Lá, eles podem entrar em um prédio, possivelmente através do esgoto que leva até o rio, ao lado da rodovia. O primeiro grupo decide sair. Eles preparam suprimentos para a fuga. A cada segundo, mais mosquitos chegam, cobrindo o céu. Eles se preparam com qualquer coisa que possam encontrar para se proteger. Os mosquitos são atraídos pelo dióxido de carbono que as pessoas respiram, e eles sabem que há uma fonte vindo do supermercado. Quando todos estão prontos, eles pegam algumas tochas improvisadas e as acendem. Adicionam um pouco de gás para as churrasqueiras para manter o fogo aceso. Você faz parte do grupo que planeja escapar. As portas se abrem e todo mundo faz uma pausa atrás da lixeira. Muitos mosquitos tentam atacá-los, mas a fumaça do fogo os repele. A cada segundo, mais mosquitos enchem o céu e o meio ambiente. Muitas pessoas acabam correndo de volta para a loja, já que não conseguiram passar pela lixeira até o outro prédio. De repente, as outras pessoas, incluindo você, correm em direção ao prédio, mas ele está trancado e ninguém consegue arrombar a porta. O plano B é quebrar o vidro de uma janela e rastejar para dentro. Você pega uma pedra e quebra a janela mais próxima. O único problema é que os mosquitos podem segui-lo para dentro. Então, sem mais opções, você corre para o porão do prédio para encontrar a entrada para o esgoto. Sucesso! Você a encontrou e todo mundo desce até o fundo. Sem mosquitos à vista, apenas ratos. Você está andando com água do esgoto na altura do joelho, mas faltam apenas alguns minutos até chegar ao rio. Outro problema é que o esgoto não vai para o rio, mas para algum lugar nas profundezas dos canais de esgoto. Você o segue até ver o que parece ser uma saída. Você sai por ela e está perto de um buraco de água onde todo o esgoto é descartado ao lado de um pântano. O único problema é que você não está ao lado da rodovia e o tempo está se esgotando. Os mosquitos estão tomando conta dos céus, mas não se incomodam em zumbir ao seu lado. Você percebe algumas criaturas do tamanho de um gato flutuando na água. São mosquitos bebês ou larvas e estão vindo em sua direção. Você e todos os outros nadam por suas vidas até a costa. O mosquito alfa gigante voa no ar e mergulha para tentar pegar alguém, mas erra. Todo mundo chega à espessa área pantanosa, onde nenhum mosquito gigante consegue entrar. Todos se cobrem com galhos para se proteger. 15 minutos até que o ônibus blindado chegue. Como os mosquitos não podem entrar, este será o melhor lugar para se esconder até lá. A escuridão cai e ainda nada do ônibus. Já se passaram 3 horas e nada. Os mosquitos seguem zumbindo e todo mundo está ficando desconfortável sob os arbustos. Depois de um tempo, todo mundo ouve um motor rugindo e vê luzes piscando na rodovia.
Todos se levantam e correm para o ônibus, mas você os impede para não chamar a atenção dos mosquitos. Você se voluntaria para sair e parar o ônibus, e então todos os outros podem seguir sem chamar muita atenção. Você move alguns galhos, pisa em algumas cascas de árvores e rasteja até a rodovia. Você tenta prender a respiração para não fazer nenhum som de respiração pesada. Você chega ao lado da estrada e balança os braços para parar o ônibus. Ele encosta e a porta se abre. Você sinaliza para o resto das pessoas e elas seguem seu exemplo. Todos estão dentro e em segurança. Alguns mosquitos percebem e começam a bicar o ônibus, mas a blindagem é resistente. O ônibus sai à procura de outras pessoas ao longo da estrada e, de repente, um gigante pousa na sua frente. O ônibus para e vê um mosquito do tamanho de um Boeing 747. Ele olha diretamente para você. Ele se prepara para atacar, mas o ônibus acelera sob as patas do gigante e vai embora. O mosquito decola e tenta pegar o ônibus, mas você entra em um túnel do outro lado da montanha. Depois de alguns minutos, você chega a uma área aberta sem árvores ou edifícios. O ônibus está acelerando enquanto se esquiva de obstáculos ao longo do caminho. Finalmente, você percebe que está perto do supermercado onde estava se protegendo antes. O ônibus abre a porta para que todos sejam levados para algum lugar seguro. Você ouve dos trabalhadores humanitários que o mundo inteiro está sendo invadido por essas criaturas gigantes. À medida que você dirige, vê um mosquito híbrido que tem 2 cabeças e uma cauda de escorpião. É praticamente da altura da Estátua da Liberdade e está pronto para atacar. O que quer que esteja fazendo com que esses mosquitos cresçam anormalmente também os transforma em híbridos e mutantes. E você achou que seria uma segunda-feira bem calma. Então, outra coisa maluca aconteceu comigo recentemente. Era uma manhã de domingo e fritei ovos para o café da manhã, mas algo definitivamente estava errado. Porém, eu não tinha certeza se era com os ovos ou comigo. Bem, você já experimentou ovos fritos, certo? Normalmente eles têm gosto de ovos. Mas dessa vez senti gosto de limão, iogurte de baunilha e até de um pouco de papel, que não é tão bom quanto você acha. O iogurte tem um gosto bom puro, mas junto com ovos é nojento. Qualquer que fosse o motivo, decidi que naquele dia tomaria apenas um chazinho mesmo. Mas assim que o provei, cuspi. O que é isso? Será que coloquei uma colher de pimenta preta dentro? Eu precisava de um pouco de água o mais rápido possível. Peguei um copo e, felizmente, era apenas um normal de água. Tentei comer alguns morangos, mas, junto com o sabor habitual da fruta, eles tinham gosto de pimenta malagueta. Essa não é uma boa combinação, para ser honesto. Parecia que tinha acontecido alguma coisa com todas as comidas de casa. Eu também bebi um copo de suco de laranja. Surpreendentemente, o gosto era bom. De repente, tive um pensamento estranho. Eu sinto o sabor das cores? Isso era tão maluco e estranho que eu precisava verificar essa teoria imediatamente. Admito, lambi a parte branca de trás do meu celular. E ela realmente tinha gosto de iogurte de baunilha, igual a ovo. Então era verdade. Eu podia sentir o gosto de cores, que se misturariam com o sabor original de cada comida. Isso bagunçaria tudo. Eu queria ir ao médico, e embora esse novo superpoder fosse estranho, ele ainda era um pouco empolgante. Além disso, eu não via a hora de descobrir como eram os outros sabores. Então fui até uma papelaria e comprei um kit de canetinhas marca-texto. Fui até a mesa, abri a amarela e lambi. O gosto era de limão, então fiz o mesmo com cada uma e preparei uma lista. Rosa tinha sabor de morango, vermelho de pimenta malagueta e laranja de laranja. O azul era bem amargo. O azul claro, salgado, e o violeta lembrava mirtilo. Preto era pimenta preta. O bege, nozes. Cinza, papel. Enquanto o verde tinha gosto de vômito. Bem, eu tive que decidir que não teria comida verde a partir de então. Não que eu estivesse realmente triste com isso, só faltou uma cor. O marrom. Eu estava muito relutante em tentar, mas precisava descobrir. Para o meu alívio, tinha sabor de café. Eu não gosto de café, mas poderia ser pior. Eu sabia que deveria ir ao médico, mas meio que queria viver com esse superpoder por um tempo. Isso não é algo que acontece todos os dias, sabe como é? Então decidi ir ao médico no dia seguinte. Então tive que aprender a viver com essa habilidade. Precisei evitar de colocar na boca qualquer coisa preta, cinza, azul e verde. Não só comida, mas também pratos e talheres. E eu tive que descobrir qual comida eu realmente podia comer, pois não gostei dos morangos com sabor de pimenta. Então fui ao mercado comprar alguns pratos transparentes. Enquanto caminhava, pensava no cardápio daquele dia. O suco de laranja funciona.
morango, baunilha e iogurte de limão também. Eu poderia fazer uma salada de frutas com manga, framboesa, uva, banana e iogurte. E isso foi tudo o que consegui inventar. Enquanto pensava, mordi o lábio e descobri que tinha gosto de morango. No mercado, foi muito fácil encontrar uma tigela transparente, mas colheres e garfos foram um problema. Acho que fui em todas as lojas da minha cidade até que finalmente consegui achar. Assim que voltei para casa, cortei todas as frutas e fiz uma salada de frutas. Não comi muito naquela manhã, como você se lembra. Honestamente, foi a melhor salada de todos os tempos. Economizei um pouco, pois não precisei comprar frutas vermelhas, laranjas e limões, mas os sabores deles estavam ali. Enquanto eu saboreava a minha refeição, o telefone tocou. Era minha avó me convidando para jantar naquela noite. Tentei dizer que não poderia, mas ela não me ouviu. Ah, avós, você sabe como é impossível evitar quando elas querem alimentá-lo. Então, disse que não queria ouvir nenhuma desculpa e que eu tinha que estar na casa dela às 18 horas. Isso significa que eu não poderia esperar até o dia seguinte. Eu tinha que ir ao médico imediatamente e me livrar desse superpoder antes que minha avó me fizesse comer vômito e tomar chá de pimenta do reino. Olhei as horas. Tinha apenas 20 minutos antes que meu médico fosse embora e a clínica ficava a vários quarteirões de distância. Terminei minha salada e saí correndo de casa. Cheguei à clínica apenas 5 minutos antes que fechassem e perguntei se meu médico poderia me ver, pois era uma emergência. Para meu alívio, ele concordou. Quando lhe disse que conseguia sentir o gosto das cores, ele me olhou perplexo e provavelmente pensou que era uma brincadeira idiota. Então contei toda a história, sobre o ovo frito no café da manhã e de como comprei e provei todos os marcadores. Que violeta era como mirtilo e verde não era como maçã, como ele poderia ter pensado. Que passei horas tentando encontrar um garfo e uma colher transparentes. Pra ser honesto, na minha cabeça isso já parecia melhor e fazia muito mais sentido. O doutor ficou em silêncio e meio desconfiado. Ele mediu minha temperatura, minha pressão arterial e olhou na minha boca. Então, você tem comido canetinhas marca-texto? E sorriu. Opa, acho que minha língua estava da cor do arco-íris. Bem, isso realmente não parece normal para um adulto. O médico obviamente não acreditou em mim. Então ele apenas me deixou ir, recomendando uma boa noite de sono. Então eu acho que estava preso àquilo e precisei ir para a casa da minha avó. Infelizmente, ela não iria dar iogurte de morango no jantar. Fui para casa pegar meus talheres novos. Assim, pelo menos não teria que sentir o gosto de papel ao comer com um garfo de metal cinza da minha avó. Eu tinha mais 2 horas, então pesquisei no Google, mas ainda não consegui encontrar uma solução, nem mesmo pesquisar sobre minha condição. Achei que talvez pudesse eliminá-la com água, então bebi 4 litros. Mas isso não resolveu. Então, fui para a casa da minha avó me sentindo um condenado. Além disso, eu realmente precisava ir lá. Ela ficou feliz em me ver e anunciou que tinha feito minhas panquecas favoritas de brócolis. Sim, talvez ontem elas fossem minhas favoritas, mas naquele dia definitivamente não eram mais. Tentei dizer que não estava com fome, queria só tomar um pouco de suco de laranja, mas é claro que ela não quis ouvir. E me deu um prato com 5 panquecas e uma xícara de chá preto. De repente, tive uma ideia de como poderia me livrar pelo menos do gosto de pimenta. Se eu colocasse um pedaço de limão no chá, ele ficaria marrom. Assim, teria um chá de café da manhã, em vez de um de pimenta. Tive sorte, minha avó tinha limão, então o problema do chá foi resolvido. Mas a pior parte eram as panquecas. E a vovó me olhava toda animada e satisfeita. Eu tive que comer. Eu estava tentando controlar minha expressão facial e parecer muito feliz, como se estivesse comendo a melhor comida do planeta, embora fosse a refeição mais terrível da minha vida. E sim, eu estava bebendo muito do meu chá-café. Bem, 3 xícaras. E quando terminei e agradeci minha avó, ela ficou tão feliz que entendi que valeu a pena comer vômito. Acontece que vovó tinha um iogurte de baunilha, então eu comi tudo o que tinha para me livrar daquele gosto que ainda ficou na boca depois das panquecas. No caminho para casa, mordendo meu lábio de morango, fiquei pensando. Tinha que haver um jeito de me livrar dessa habilidade, mas não conseguia pensar em nada. Então assim que cheguei, simplesmente fui dormir, embora fossem apenas 9 da noite. Dormi 11 horas e na manhã seguinte, fiz uma salada de frutas com iogurte. De novo, achei que daí em diante, esse seria meu prato para o resto da vida. Eu estava comendo com o meu garfo transparente e assistindo a um programa de TV quando, de repente, percebi que não senti o gosto de limão ali. E nada de laranja também. Mordi meu lábio e ele não tinha mais gosto.
Com minhas mãos tremendo, abri a geladeira para pegar meus morangos. Comi um e tinha gosto de morango normal, sem pimenta. Tudo voltou ao normal, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu juro que sim, de verdade. Você passou a vida inteira pesquisando micro-organismos. Nos últimos anos, criou um dispositivo que pode diminuir o seu tamanho. E, finalmente, ele está pronto. No início, você quer encolher até ficar do tamanho de um polegar. Então, provavelmente conseguirá ver alguns micróbios a olho nu. E então, depois de mais experiências, espera encolher e ficar do tamanho de uma bactéria. Para tornar essa jornada segura, veste um traje especial parecido com uma roupa espacial. Ele é equipado com um sistema de suporte de vida. Você direciona um feixe do dispositivo para si mesmo. Ele vai alterar sua massa e volume. Para retornar ao estado anterior, é preciso parar sobre uma plataforma redonda do tamanho de um disco de hóquei. Você a coloca perto dos seus pés para que consiga subir facilmente quando ficar menor. Pressiona o botão e ativa a máquina. Algo está errado. O dispositivo dá um erro e o encolhe não para o tamanho de um polegar, mas 1000 vezes menor. E fica do tamanho de uma bactéria. Ops! Você fica tão pequeno que os pelos do tapete sobre o qual estava parado parecem ter o tamanho de árvores enormes. Não entre em pânico. Você precisa encontrar o disco e subir nele para retornar ao seu tamanho normal. Ele estava bem próximo aos seus pés. Espere, mas o que é 1 centímetro agora, quando 1000 pessoas do seu tamanho cabem na ponta de um fio de cabelo humano? Você decide escalar os pelos para ver onde está o disco. E não consegue ver o teto do laboratório. A sala está fora de foco por causa do tamanho enorme dela. Você está cercado por milhares de bactérias. Elas são muito diferentes em tamanhos e cores, mas é possível identificar 3 formas principais. Bactérias redondas que parecem esferas são cocos. Elas podem se fundir e aumentar de tamanho. As cilíndricas em forma de cápsula que parecem salsichas ou bananas são bacilos. E as espirais são chamadas de espirilos. No final do corpo, elas têm um cílio semelhante a um cabelo. As bactérias são essenciais para o nosso planeta. Elas ajudam a produzir oxigênio e a absorver dióxido de carbono. Purificam a água e o ar, digerem a comida dentro dos nossos estômagos e melhoram nosso sistema imunológico. Elas estão rastejando no chão por todo o tapete. Você começa a escalar o pelo. No caminho, encontra cocos que parecem batatas enormes e espirilos parecidos com espaguete. Depois de algumas horas, finalmente alcançou o topo do tapete. No seu caso, pareceu muito tempo, mas na verdade, apenas alguns minutos se passaram. Quanto menor o tamanho, mais lento será o tempo. Lembra-se de como é difícil matar uma mosca? Isso porque ela vê seus movimentos em câmera lenta. Então, olhando ao redor, você vê uma floresta de pelos sem fim. Ao longe, pode ver a silhueta de uma grande montanha com um topo plano. Ela parece maior do que o Everest sob sua perspectiva. Ótimo, agora você só precisa chegar lá vivo. De repente, uma enorme bactéria o ataca por baixo. São vários bacilos unidos. Eles parecem um monte de salsichas. Para escapar, você pula para baixo. E pesa tão pouco que cair de qualquer altura é seguro. Você corre pela floresta densa e percebe que quase todas as bactérias estão indo em sua direção. A maioria delas come matéria orgânica, como glicose ou carboidratos. E agora, sorte sua! Você é a maior fonte de carboidratos. Micróbios menores grudam nas suas pernas, braços e rosto. Você os sacode e cai. Vários bacilos unidos estão se aproximando. Mas então, um objeto redondo com pontas do tamanho de uma bola de futebol bate neles. Dá para ver muitas dessas bolas e perceber que são vírus. Micro-organismos que não conseguem viver separados das bactérias. Para se reproduzir, eles precisam infectar um ser vivo. Os vírus entraram na bactéria. Outras bactérias que os perseguiam também são atacadas. Você vê uma gigantesca que se parece com um Boeing sem asas. Ela é um tipo de cocos. Várias bolas grandes presas umas às outras e prestes a comê-lo. Agora, uma bola de futebol pequena e espinhosa entra no corpo dela. A bactéria estremece e congela. Depois de um momento, um buraco aparece nela e centenas de milhares de vírus voam para fora. Eles estão por toda parte e procurando por um novo hospedeiro. Bolas espinhosas voam em sua direção em alta velocidade. Você pega um fiapo e o balança como um taco de beisebol. Aí luta contra os vírus um a um. Seu bastão quebra e você foge.
Parece que está seguro agora. E entrando em um campo enorme. Não há nada aqui além de bactérias. Agora, percebe que esta é uma pequena mancha no tapete que você acidentalmente queimou alguns meses atrás. Há 1 bilhão de micróbios aqui, e eles estão se multiplicando incrivelmente. Uma bactéria aumenta de tamanho e se divide em 2. Após alguns minutos, essas 2 também crescem e se dividem. Agora são 4 delas. A colônia delas cresce exponencialmente. Com uma reprodução tão rápida, uma única bactéria pode criar descendentes pesando cerca de 1 tonelada em 24 horas. Após 5 dias, ela será capaz de preencher todos os mares e oceanos. Felizmente, a velocidade com que elas se dividem é igual àquela de como se acabam. Seca, um raio de luz, altas temperaturas, umidade, todos esses fenômenos controlam a população de micróbios. Em condições ideais, as bactérias são capazes de dominar o mundo inteiro. Você segue seu trajeto através de um campo de micro-organismos. As bactérias grandes consomem as pequenas. Elas se multiplicam e estão sendo destruídas. É um mar de vida em ebulição. Você sente que seu pé está preso e pisou em algo pegajoso. Logo abaixo, uma grande bactéria esférica rasteja para fora do chão. Ela está conectada a outras bactérias e não tem uma determinada forma. Parece uma biomassa pulsante sem forma. A criatura está se agarrando ao seu corpo, o envolvendo. Parece que você está sendo absorvido por uma gelatina quente. A bactéria comprime seu peito. Fica difícil respirar e se mover. Nesse momento, algo que parece um parafuso de metal se choca contra a bactéria. Um grande diamante surge em seguida. Depois disso, várias pernas finas e lisas, parecidas com agulhas curvas, entram também. Todos esses detalhes se juntam e se transformam em uma estranha criatura dentro do micróbio. Um diamante é preso a uma extremidade do parafuso e as pernas da agulha se fixam. Várias dúzias dessas criaturas invadem o corpo da geleia. Elas se conectam e formam um exército de robôs. Todas saem de um pequeno orifício na bactéria e destroem o micróbio. Você escapa e se vê no meio do caos. O pequeno robô com um diamante no lugar da cabeça é chamado de bacteriófago. Apesar de sua aparência, ele é criado pela natureza e não artificialmente. O objetivo dos bacteriófagos é atacar e destruir bactérias por dentro. É assim que se reproduzem. Essas criaturas estão ao nosso redor em todos os lugares e controlam a população de micro-organismos. Quando as bactérias se multiplicam dentro do corpo humano, deixam resíduos de decomposição que são prejudiciais para o corpo, por isso ele tem que lutar. Às vezes, os médicos usam bacteriófagos para ajudar as pessoas a se livrarem dos micróbios nocivos. Então, eles não atacam nada além de bactérias. E agora você vê centenas de bilhões de bacteriófagos destruindo bilhões de bactérias. Os diamantes ambulantes saltam sobre uma delas, mergulhando suas cabeças nela, e liberam o código genético, que são partes separadas que se reúnem em novos bacteriófagos. Você continua seu caminho e leva alguns diamantes só por garantia. A estrada é longa, mas depois de algumas semanas, finalmente consegue chegar ao disco. No fluxo normal de tempo, já passou 1 hora. Você está exausto e ainda tem o desafio de chegar até no topo. O disco é tão alto que não dá para ver o topo dele. Você não pode dormir, pois corre o risco de acordar dentro de algum micróbio. Ainda existem muitos bacteriófagos por aí, mas é melhor não arriscar. Um estrondo ensurdecedor sacode o ar. É como se uma turbina de avião estivesse passando bem perto de sua orelha. Você está olhando para cima. Uma criatura do tamanho de uma cidade pousa no tapete vindo de cima. Ela bate as asas e faz esse barulho. As asas criam um furacão. Você agarra os pelos do tapete para evitar que seja levado pelo vento. A criatura cheira mal. Uma de suas pernas lembra um grande arranha-céu. Aí percebe que é uma mosca. Esta é sua chance de chegar ao disco. Grandes olhos laranja divididos em milhares de segmentos parecem 2 planetas. Você sobe na ponta da perna da mosca. O inseto foge e você segura firme. O tapete está se afastando cada vez mais. De cima dá para ver o topo do disco. Ele é tão largo que não é possível enxergar a borda redonda. Você solta a mosca e cai. No ar, passa por milhões de bactérias. Finalmente, pousa na superfície sólida do disco. O dispositivo é ativado e você volta ao seu tamanho normal. E é, de fato, um inseto sortudo. Você está voando de primeira classe para Paris.
Férias, passeios turísticos, tudo está perfeito. Então, o piloto fala: "Atenção, passageiros, aqui é seu capitão falando. O chão abaixo de nós é gelatina, não podemos pousar." Todos no avião entram em pânico. Não tem como pousar mesmo? O sinal do cinto de segurança acende, mas ninguém parece se importar. As pessoas começam a cair umas sobre as outras. Os comissários de bordo tentam acalmar a todos, mas são empurrados e ignorados. A comida voando por toda parte. As pessoas estão despejando freneticamente suas malas de mão para encontrar quem sabe o quê. Você olha pela janela e vê prédios caindo como dominós. As estradas começam a parecer espaguete e o mar está sendo soterrado. As montanhas ao longe também estão cedendo, causando enormes quantidades de deslizamentos de terra. Realmente parece gelatina. Seu telefone toca sem parar, com alertas de notícias de última hora. Esse fenômeno está acontecendo em todo o mundo, mas não é um terremoto gigante ou algo assim. A crosta da Terra perdeu sua força e se tornou macia, como um bolo de aniversário. A Terra tem muitas camadas empilhadas umas sobre as outras. O núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta. Essa é a camada superior em que todos nós andamos por aí. Quando o manto se move um pouco demais, a crosta começa a mudar. Isso é mais ou menos o que é um terremoto. A crosta tem cerca de 7 pedaços enormes e um monte de pedaços menores. Agora, todos eles se dividiram em milhões de pedaços. É como o único leito de água gigante do mundo inteiro. A Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, arranha-céus, pontes, o que você quiser, tudo está caindo. Anos depois, você e o resto da humanidade se adaptaram à nova superfície instável da Terra. Sua rotina diária agora consiste em usar sapatos especiais para ajudá-lo a manter seu equilíbrio onde quer que vá. Diga adeus aos saltos altos e tênis. Essas botas têm um gadget especial que cola você no chão, como uma lagartixa subindo uma parede. Dormir em constante movimento é o novo normal, mas não é como dormir em uma cama de água, é muito pior. Imagine acordar no meio da noite para tomar um copo de leite e o chão está se movendo loucamente. Você cairia 20 vezes antes de chegar à cozinha. Descer as escadas é mais uma situação de deslizamento. Casas construídas com concreto não existem mais. Você tem uma espécie de bolha gigante como sua casa agora. Com a ajuda de tecnologia especial, o solo dentro da bolha pode ser estabilizado para que não trema o tempo todo. A fundação embaixo da sua casa balança com a crosta móvel para que ela não entre em colapso. As pessoas dependem muito da tecnologia de drone para fornecer alimentos, suprimentos ou o celular mais recente. Na verdade, todo o céu está regularmente cheio de drones indo de um lugar para outro. Os esportes estão completamente alterados. Os jogadores de basquete agora estão equipados com capacetes e equipamentos de proteção para que não se machuquem quando caem, o que é muito frequente. Tente driblar em uma superfície macia, é praticamente impossível. Um esporte que sobrevive é o hóquei no gelo. Na verdade, todos os esportes no gelo. Patinação de velocidade, patinação artística. Contanto que o gelo seja grosso o suficiente, não importa o que esteja acontecendo por baixo. Praticamente todo mundo confia nessas bolhas para fazer qualquer coisa ou chegar a qualquer lugar. Pense nisso como uma bola gigante de hamster flutuando em um lago raso. Os seres humanos se adaptaram e não ficam mais com enjoo de movimento. A nova economia ainda é construída sobre comércio e transporte, mas agora é feita principalmente com navios, sem mais caminhões grandes na estrada, sem mais estradas. Helicópteros são super populares, mas pousá-los pode ser meio complicado. Em todo o mundo, as cidades estão flutuando e se movendo. Isso costumava levar milhões de anos, agora leva apenas alguns. Imagine morar em Melbourne, na Austrália, mas sua cidade está a poucos meses de chegar à América do Sul. É como um navio de cruzeiro gigante. Em todo o planeta, milhões de animais costumavam migrar grandes distâncias para encontrar água durante a estação seca. Isso é coisa do passado. A vida marinha e nossos amigos voadores não foram relativamente afetados. Como o solo está sempre se movendo, é impossível que enormes rebanhos de animais fiquem juntos quando atravessam a Terra. Eles estão tentando se adaptar, mas é difícil. As cabras da montanha evoluíram para estar nas montanhas, mas agora o mundo inteiro é uma bagunça completamente plana. Depois de colocar suas botas, você faz o seu caminho para visitar alguns amigos no parque. Tudo dentro de uma grande bolha, é claro. Quando o solo entrou em colapso anos atrás, muitas fábricas enlouqueceram e liberaram um monte de produtos químicos na atmosfera. Sim, acho que eu gostaria de ficar na minha bolha.
Você entra no seu carro bolha de hamster e vai embora. O chão é acidentado e pegajoso ao mesmo tempo, mas você eventualmente consegue. Você já tentou comer ou beber em um navio balançando? Marinheiros se acostumaram com isso há muito tempo, mas para a maioria de nós seria um pesadelo. Hoje em dia, porém, todo mundo é profissional nisso, conseguindo comer sopa quente sem derramar uma gota. Após o almoço, seus amigos decidem sair e explorar as terras fora da bolha gigante. No começo, você se recusa, mas de alguma forma se vê amarrado ao seu carro bolha pessoal indo para a saída. Você passa sorrateiramente pela segurança, encontra um lugar para esconder os carros e sai. Você e seus amigos parecem ridículos com essas botas especializadas e máscaras de gás. Ainda assim, você não gostaria de inalar todos esses gases tóxicos. Vocês seguem para onde uma grande cidade ficava. Parece uma cena de um filme de ficção científica. Edifícios empilhados um em cima do outro, com a natureza crescendo ao redor. As estradas que antes existiam se dividiram em seus ingredientes originais. Você está essencialmente andando sobre tijolos quebrados, concreto e asfalto. Estátuas estão meio enterradas no chão. Bem na sua frente fica um antigo aeroporto abandonado. Você tem que observar todos os seus passos. O chão ondula sob seus pés. Ninguém vem aqui há anos. À medida que vocês seguem para o centro da cidade, enormes blocos de concreto caem de um prédio. Você tenta o seu melhor para pular para fora do caminho, mas o chão está tão instável que mal consegue. Você e seus amigos finalmente encontram o caminho para o centro da cidade. É quando percebem muita água ao redor. Quando os edifícios entraram em colapso, todos os sistemas de água e drenagem foram destruídos. Toda a água para casas, empresas, fábricas e centenas de fazendas próximas. Tudo acabou aqui. Você e seus amigos escalam um prédio com suas botas de lagartixa e chegam ao topo. Parece a cidade perdida de Atlântida. Os edifícios parecem ruínas antigas de uma civilização esquecida. Um de seus amigos está ficando nervoso. Talvez seja a hora de voltar para a cidade bolha? Mas vocês acham que é melhor continuar avançando. Vocês encontram um pedaço de madeira à deriva e fazem uma espécie de jangada improvisada. Todos vocês pulam a bordo e remam pela cidade. Sob a superfície, há um ecossistema totalmente novo de plantas e animais subaquáticos. E não muito à frente, vocês veem um navio meio submerso. Um de seus amigos tem a ideia de ir até lá para explorá-lo. No momento em que você pisa nele, a água começa a tremer. O solo sob o navio é tão frágil que qualquer pequena mudança de pressão faz com que ele afunde mais. Vocês voltam para a jangada e começam a remar de volta, mas a terra sob a água está extremamente instável e os edifícios desmoronados começam a se mover. É como andar de caiaque por um rio selvagem, exceto que também está chovendo concreto. Depois de voltar para os carros bolha, você e seus amigos decidem que é hora de voltar para a bolha gigante. Mas, quando começam a se mover, percebem que tudo parece completamente diferente. O chão mudou tanto que vocês estão perdidos. Tudo ao seu redor parece igual, como se estivessem presos em um labirinto gigante. Vocês dirigem por aí por um tempão. A bolha gigante está por perto? Impossível dizer. Do nada, vocês ouvem um barulho alto logo acima. Vocês olham para cima e veem um helicóptero voando. Ele desce uma escada de corda e todo mundo sobe. Vocês tiveram sorte dessa vez. Sim, tem gelo. Por tudo ao redor. Até onde os olhos podem ver. Um deserto branco cobre a entrada da sua caverna, onde você e vários outros moradores vivem. Todos estão reunidos em torno de uma fogueira tentando se manter aquecidos, contando uns aos outros histórias sobre o tanto de neve que viram no outro dia. Alguns estão correndo, brincando de pega-pega, jogando varetas. O que quer que as pessoas fizessem para se divertir há 300 mil anos. Você é um dos primeiros Homo sapiens a andar pela Terra. Alguns outros estão dormindo ou apenas descansando os olhos. Ao redor da caverna, tudo que se consegue ouvir são estômagos roncando e sons como de um animal selvagem à espreita. Você olha pela entrada da caverna e vê que a tempestade passou. É hora de pegar algumas ferramentas e partir em grupo. Pela natureza, você encontra algumas frutas cobertas de neve e plantas que podem ser comestíveis, mas não é o suficiente para alimentar toda a tribo. É a era do gelo e não há muita vegetação crescendo em lugar nenhum. Um dos seus amigos avista algumas pegadas grandes na neve. A perseguição começou. Você não sabe dizer do que são, mas devem ser de algo suficiente para alimentar a todos por alguns dias.
Conforme você vai mais adentro na floresta coberta de neve, houve um rosnado vindo de trás. Você espera que seja o seu estômago, mas, ao olhar para trás, de repente desmaia. A Era do Gelo é um período em que grandes camadas de gelo cobrem tudo, mudando a Terra permanentemente. Ela é parcialmente responsável pela elevação e redução do nível do mar, bem como pela distribuição atual dos continentes. Camadas de gelo espessas e enormes se espalharam pelo que hoje é o Canadá, Escandinávia, Rússia e até América do Sul. Tudo isso fez com que o nível do mar mudasse drasticamente e as temperaturas ao redor do mundo caíssem dramaticamente. E eu não estou falando de apenas uma Era do Gelo, houve um monte delas. Os cientistas dizem que houve 5 grandes eras do gelo ao longo da história, com duração de milhões de anos, e estamos no meio de uma agora. Relaxe, não entre em pânico. Isso não significa que vamos todos dormir perto de fogueiras tentando nos manter aquecidos, depois de passar o dia no frio procurando por mamutes peludos. E não haverá uma enorme tempestade de gelo geológica que congela tudo pelo caminho. A Era do Gelo tem períodos mais quentes que vêm e vão, durante dezenas de milhares de anos. Na verdade, bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola de neve gigante sem vida. E o Sol, naquela época, também era apenas uma pequena bola de fogo, fofinha, sem calor suficiente para derreter todo aquele gelo. Mas à medida que o Sol foi ficando maior e mais quente, o gelo da Terra lentamente derreteu. E ela foi se tornando a bola verde e azul que temos hoje. Estamos vivendo na Era do Gelo Quaternária, que já dura 2,6 milhões de anos, e continua. Alguns animais prosperaram nesta última Era do Gelo, como baleias e tubarões. Eles estão no topo da cadeia alimentar há anos. Abaixo deles estão as focas, certos tipos de peixes, lontras, até o minúsculo plâncton. Na superfície fria, os mamíferos tiveram que desenvolver pelos grossos e desgrenhados para se manterem aquecidos. Os antigos mamutes, rinocerontes e bisões eram conhecidos por suas pelagens grossas, que lhes conferiam um visual incrível. Eles eram herbívoros e comiam pequenos arbustos e qualquer grama que encontrassem. Mas há vários milhares de anos, as temperaturas começaram a subir e a maioria desses animais foi extinta. Os que permaneceram evoluíram para os elefantes, hipopótamos e rinocerontes que temos hoje. Você acorda do seu desmaio e se encontra cara a cara com uma criatura que se parece com um lince moderno. Exceto que ele é muito maior e mais peludo. É um esmilodonte, uma versão épica do gato dentes de sabre, com uma aparência de malvado. Ele tem quase o mesmo tamanho de um leão macho e tem 2 presas frontais que me fazem pensar 2 vezes antes de sair da segurança da minha caverna. Eles parecem assustadores, mas os cientistas acreditam que sua mordida não era tão forte quanto a dos tigres ou leões de hoje. O que os tornava fortes eram seus antebraços gigantes, usados para lutar contra qualquer um que os irritasse. Em matilhas, eram capazes até de derrubar mamutes. Uma coisa é certa, você não quer acordar ao lado deste gatinho. Ele está te encarando, pronto para atacar, mas você e seus amigos mantêm a calma e recuam lentamente. Você teve a ideia genial de atirar uma pedra para distraí-lo, então corra! Hoje em dia é quase impossível para um humano correr mais rápido que um leão ou tigre. Mas os humanos daquela época eram muito mais aptos a isso. Uma vez que o perigo acaba, todos continuam procurando por comida. Está ficando escuro e você não encontrou nada para trazer de volta para a caverna. De repente, você sente o cheiro de algo queimando. Ao longe, vê uma fina coluna de fumaça subindo em direção ao céu. Outro vilarejo? Você e seus amigos se olham e se aproximam da fumaça, com cautela. O Homo sapiens surgiu pela primeira vez há cerca de 300 mil anos, mas a história humana não surgiu do nada. Por volta de 7 milhões de anos atrás, alguns de nós decidiram que bastava. Assim, deixamos nossos ancestrais chimpanzés na selva e começamos a fazer nossas próprias coisas. Isso não aconteceu apenas uma vez. Ao longo dos milhões de anos seguintes, existiram mais de 20 espécies humanas diferentes. Alguns foram nossos ancestrais. Outros eram parentes de uma origem completamente diferente. Alguns eram minúsculos, outros melhor adaptados para climas quentes ou frios. Antes que perceba, você vê um grupo de neandertais cozinhando um pouco de carne e afiando suas ferramentas. Os neandertais foram os primeiros a migrar para a Europa. Os cientistas acreditam que eles existiam entre 40 mil e 400 mil anos atrás.
Eles ocuparam todas as regiões entre a Europa e a Ásia, enquanto o Homo sapiens, que nós somos, ainda estava lá embaixo na África. Você entra no acampamento deles e vê imediatamente as diferenças entre vocês. Eles estão entroncados e parecem um pouco diferentes, mas existem algumas semelhanças, como os dentes achatados para mastigar e roer e crânios grandes para cérebros grandes. Eles até estão vestidos como você. De acordo com os arqueólogos, eles viviam em abrigos e fabricavam ferramentas com pedras, paus e ossos. Eles te dão as boas-vindas e te levam para um passeio como nenhum outro. Você está oficialmente conhecendo outra espécie humana. Eles o levam para dentro da caverna deles e mostram algumas de suas pinturas rupestres. Eles foram os primeiros artistas do seu tempo. Muitas das suas galerias ainda existem hoje, como as das cavernas na Espanha. Você conhece o estilo deles? Pinturas minimalistas de servos, uma marca grande de uma mão. Eles também se envolveram um pouco com a fabricação de joias, fazendo colares com garras de águia e presas de animais. Eles também foram provavelmente os primeiros a aproveitar o poder do fogo. Eles o descobriram quando um raio atingiu uma árvore ou quando um deles deixou cair uma pedra sobre outra pedra, criando uma faísca. Ninguém sabe bem ao certo, mas eles foram capazes de recriá-lo e usá-lo para se aquecer, cozinhar, ver na escuridão, se proteger. Depois do agradável passeio, você fica perto da fogueira para se aquecer. Eles até oferecem algumas roupas extras para a viagem de volta para casa, principalmente casacos grossos de pele de mamute. Se vocês pudessem conversar, seria incrível, mas está ficando escuro e você precisa voltar para a sua tribo. Você se despede e agradece por ensiná-lo a desenhar um veado e por aquele saco de comida que lhe deram. A Era do Gelo foi importante para o desenvolvimento do Homo sapiens atual. Por causa do frio extremo e de outras condições adversas, eles tiveram que se adaptar para sobreviver, ser mais inteligentes e inovadores. Desenvolveram ferramentas avançadas e fizeram até agulhas com ossos para costurar roupas quentes. Eles podem ter apresentado o primeiro desfile de modas de todos os tempos. Quando o clima começou a ficar mais quente, eles desenvolveram técnicas agrícolas para se sustentar e se estabeleceram principalmente perto de grandes corpos d'água como rios ou lagos, enquanto outros optaram por ficar perto de mares e oceanos. Eles, quero dizer nós, fomos os primeiros a domesticar animais. Avance algumas centenas de milhares de anos e... aqui estamos. Aqui vamos nós novamente. Você corre pela casa arrumando sua bolsa para o trabalho enquanto toma o último gole de café. Seu irritante despertador não tocou, então você já está com pressa desde que acordou. Quando está prestes a sair, ouve um grito vindo de fora e corre para a rua. Talvez alguém precise de ajuda. Você olha em volta, mas nada parece errado. Tudo que dá para ver é uma mulher parecendo chateada, batendo loucamente no telefone dela. De repente, ela se vira em sua direção e diz algo sobre a bateria, mas está tão agitada que ficou difícil de entender. Talvez ela tenha perdido uma chamada importante e precise de um carregador. Você se oferece para ajudar e corre de volta para pegar o seu. Quando desconecta o seu telefone, percebe que ele também está sem bateria. Estranho, pois deveria estar com 100% depois de carregar a noite toda. Você lembra do despertador que não tocou e pensa que pode ter havido uma queda de energia ou algo assim. Então, fica ainda mais preocupado ao verificar seu laptop. Também não liga. Como vai entregar sua grande apresentação do trabalho agora? Opa! Você percebe que a mulher lá fora provavelmente ainda está esperando o carregador. Então sai correndo, mas ela já foi. A rua agora parece uma espécie de um estranho cenário de filme de desastre, cheia de pedestres zangados e confusos. Você consegue pescar algumas palavras sobre energia e baterias, e fica claro que algo deu muito errado. Um cara que mora do outro lado da rua está no chão segurando o joelho e esfregando a cabeça com seu hoverboard a alguns metros de distância, porque ele tomou um tombo. Você se pergunta por que tudo está dando tão errado para todos. O homem que geralmente entrega seus jornais pedala até o seu lado. Ele está ofegando tanto que mal consegue pronunciar uma frase. A bateria da minha bicicleta estragou. Acho que vou ter que subir todos esses morros à moda antiga agora. Uma amiga do trabalho corre em sua direção, dizendo que o carro dela parou. Você tenta ajudá-la, mas não, a bateria não está funcionando. Parece que todo mundo está com o mesmo problema. A rua está completamente deserta. Você tenta ligar o seu carro também, mas também não está funcionando. Bem, quando estava mergulhado nos seus pensamentos, em como passar o dia sem carro,
um pedaço gigante de metal cai do céu e explode em 1 milhão de pedaços. É um drone! A rua está completamente em chamas. Então você e sua amiga correm para dentro da sua casa. Pelo menos parece que não é preciso mais se preocupar em ir trabalhar hoje. Sua amiga diz que nenhum dos aparelhos eletrônicos dela está funcionando. Então você percorre sua casa verificando as coisas. Vai ao banheiro e testa o barbeador elétrico. Nada. A escova de dentes elétrica. Nada também. E aquele carro com controle remoto legal que ganhou no seu aniversário de 12 anos? Você olha embaixo da cama. Sim, ele está lá. E muita poeira também. Então, o pega e faz o teste. Nada. Embora isso possa ser apenas porque ele tem mais de uma década, você puxa um punhado de luzinhas de Natal. Como ficará o Natal se elas não funcionarem? Você se sente desconfortável sabendo que o detector de fumaça não funcionará mais. Como saberá se alguns dos seus itens de tecnologia der pane e iniciar um incêndio? Bem, pelo menos, a maior parte não estará funcionando para causar um incêndio de qualquer maneira agora. É hora de verificar a coisa mais importante, a TV. Você pega o controle remoto e, como esperado, nada. Então se pergunta se há uma maneira de ligá-la sem ele. Depois de procurar o botão por um tempo, dá certo. Você não consegue descobrir por que apenas algumas coisas parecem estar funcionando. Todos os canais de notícias só falam sobre isso. Aparentemente, todas as baterias do mundo inteiro pararam de funcionar. Isso explica porque a TV está funcionando. Todos os canais estão transmitindo notícias urgentes, com chamadas para problemas caóticos no trânsito e pessoas desesperadas com seus aparelhos quebrados. Estão batendo na sua porta e você percebe que a campainha sem fio não tocará mais. Isso é realmente bom. Agora nem é preciso mais fingir que não está em casa quando aquele vizinho chato vier visitá-lo. Falando em vizinho, espero que o amplificador da guitarra dele não funcione mais. Você pode finalmente conseguir dormir até tarde nas manhãs de sábado. Ah, não! Seus novos fones de ouvido sem fio serão inúteis agora. Ainda vai pagar por eles por mais alguns meses e não poderá nem mesmo usá-los. Outro amigo seu, o Rafa, está na porta. Felizmente, ele é um gênio, então pode ser capaz de ajudar a descobrir o que aconteceu. Você se assusta um pouco quando ele diz como as coisas estão parecendo ruins no mundo. As baterias são muito importantes para a nossa sociedade. A maior parte das tecnologias que usamos precisa de baterias para funcionar, mas raramente prestamos muita atenção nelas. Pelo menos, até que o controle remoto da TV pare de funcionar. O Rafa começa a explicar que a primeira bateria foi inventada no início do século XIX. Ela armazena energia química que é convertida em eletricidade que usamos para alimentar as coisas. Você o interrompe. Por que a gente precisa saber sobre isso? Como fazer os telefones funcionarem novamente? Ele balança a cabeça. Aparentemente, os cientistas de todo o mundo estão investigando o problema. Mas parece que todas as baterias pararam de funcionar completamente e eles não têm ideia do motivo. As baterias que mais usamos são de íon de lítio, do tipo que encontramos nos smartphones e laptops. Elas podem ser facilmente recarregadas e oferecem uma fonte de alimentação uniforme e confiável. Mas não mais. Elas são apenas pedaços de metal inúteis agora. As descartáveis também estão estragadas. E agora todas as baterias pararam de funcionar. Não há como armazenar energia. O Rafa parece assustado e arrasado. Aparentemente, estamos voltando ao século XIX novamente. Você pensou que tudo teria conserto, mas começa a perceber o quanto o mundo mudará sem nenhuma forma de armazenar energia. Você entende por que o Rafa parecia tão desesperado. E seu rosto começa a ficar pálido. O que as pessoas farão agora? Sem relógios digitais, tablets, laptops, calculadoras. Teremos que memorizar números de telefone ou aprender quanto é 14 vezes 6? Como saberemos as horas? Quem te acordará de manhã? Pelo menos será muito mais fácil dormir cedo sem um smartphone. As pessoas terão que se levantar toda vez que quiserem ligar a TV agora? Elas terão que socializar, já que estarão sem seus telefones quando estiverem sentadas em bares? Acabou essa de carregar laptops por aí e trabalhar no trânsito. Não será mais possível anotar coisas em um documento do Word. Você terá que se acostumar a escrever em vez de digitar. Caneta? Papel? Você não vê isso desde o colégio. Ah, não. Você pode ter que começar a ler livros novamente. Não haverá muito mais o que fazer. Seu Kindle não é mais uma opção. Então será preciso comprar alguns livros de verdade. Isso pode ficar caro. As pessoas terão que apreciar ao máximo cada momento, pois não poderão mais tirar fotos de nada. Não haverá mais scooters ou bicicletas elétricas. Os carros elétricos também não serão muito úteis. Bem, não que você pudesse pagar por um, mas ainda assim, era bom saber que algumas pessoas ricas por aí
tinham a opção de ter. Que tipo de carros as empresas vão produzir agora? Mesmo os barcos têm algumas peças movidas a bateria, por isso também podem ser inúteis agora. Talvez você veja o retorno de galeões de madeira gigantes, como os que os piratas usavam para navegar. E os aviões? Eles também não precisam de baterias? Parece que aquela viagem para a Espanha terá que ficar na lista de desejos. Nada de ouvir música quando estiver no transporte público. E quanto às redes sociais? Você não vai mais perder tempo rolando a sua linha do tempo? Como você vai voltar a trabalhar? Sem carro, terá que percorrer vários quilômetros todos os dias e acordar cedo. Você faz um bilhete para lembrar de procurar um cavalo e uma carroça. E precisará lembrar em qual ordem eles vão. Pense nisso. Sim, hoje foi um ataque às baterias. É hora de começar alguns novos hábitos agora. Ou reviver alguns daqueles antigos, há muito esquecidos. Você passa em média 8 minutos do seu dia no chuveiro. Ei, eu não estou aí segurando um cronômetro. Você sabe, é apenas o padrão. De qualquer forma, isso soma cerca de 6 meses quando você tem 60 anos. Todo esse banho requer cerca de 11 frascos de sabonete líquido ou 30 barras de sabonete por ano. Você também usa água suficiente para borrifar 98 campos de futebol. Não querendo perder muito tempo e dinheiro, você decide passar a usar apenas água e parar de usar shampoo. Você ainda vai lavar as mãos com sabonete para se manter saudável. Então, faz alguma pesquisa e descobre que 80% de todas as bactérias maléficas que fazem você cheirar mal podem ser lavadas com água pura. Você não acredita, mas esconde seu sabonete, shampoo e sabonete líquido e vai para a cama. No primeiro dia do experimento, você acorda como de costume, escova os dentes, toma uma ducha com nada além de água e aplica um desodorante orgânico. Você acabou de economizar 7 minutos e usa esse tempo para desfrutar de uma xícara de café. Você chega ao escritório e pede ao seu amigo Sam para cheirar você, só para ter certeza. Bem, ele olha como se você fosse louco. O que esperava? O Sam não nota nenhuma diferença. Triunfante, você volta para casa e repete seu banho só de água na manhã seguinte. Seu cabelo está começando a ficar um pouco oleoso porque você o lavou há 2 dias. Então, decide aguardar mais um dia e gradualmente aumenta cada vez mais os intervalos entre as lavagens. À noite, você sente a tentação de pegar um shampoo. Você realmente quer tomar um banho frio, mas sabe que precisa de temperaturas mais altas da água para combater as bactérias. Dia após dia, você se acostuma com aqueles banhos tipo sauna. Você vai para a cama e vê sabonete e shampoo em seus sonhos, esticando os braços em sua direção e implorando para que volte para eles. No dia 3 do experimento, você lava o cabelo com apenas água pela primeira vez. Antes de fazer isso, esfrega o couro cabeludo para espalhar os óleos naturais. Em seguida, você o aperta em seções para puxar os óleos das raízes até as pontas. Aí, escova bem para se livrar dos emaranhados e só então lava com água morna. Você deixa secar e o cabelo fica tão limpo quanto depois de usar shampoo. O resto do seu corpo não parece tão limpo. No dia 6, você se sente gorduroso e seco ao mesmo tempo. Seu sabonete abandonado triunfa. Você está prestes a desistir, quando de repente, sua TV liga sozinha. É um programa completo sobre como ficar limpo sem sabonete. Dizem que os romanos no 1º século costumavam tomar banhos de 2 horas de duração em banheiras de diferentes temperaturas, raspar o corpo e aplicar óleo para se sentirem limpos. Para os aristocratas franceses do século XVII, bastava trocar de camisa todos os dias e colocar um pouco de água nas mãos. É meio psicológico. Você tem que se acostumar com sua nova sensação de limpeza. O cheiro de sabonete ou sabonete líquido costumava ser o seu cheiro de limpeza. Agora você tem seu próprio cheiro natural e não tem problema que não seja uma fragrância de sorvete de baunilha. O programa também explica que não usar sabão não significa não esfregar. Simplesmente ficar embaixo da água corrente não fará com que as bactérias desapareçam. Você pode usar uma toalha, uma bucha, uma escova corporal ou o que funcionar para você. Quando você se esfrega, remove a camada superior das células epiteliais de que não precisa mais. Você diz a si mesmo que está limpo como sempre, sai do chuveiro e após 15 minutos sente que sua pele está limpa e impecável. Você também percebe que sua pele tem aquele brilho suave e cremoso, como em um anúncio de loção para o corpo. Os produtos químicos que o sabão contém são super desidratantes. Eles removem os óleos protetores da pele. O sabonete bagunça o equilíbrio do óleo em seu frágil ecossistema e o transforma em um deserto seco e irregular. A água ajuda a restaurar esse equilíbrio.
Você vai para o trabalho e pergunta para o Sam se ele está notando alguma mudança no seu cheiro. Novamente, ele realmente não entende, então você explica a ideia do experimento. Ele olha para você com aprovação e, surpreendentemente, também compartilha alguns conhecimentos sobre o assunto. Primeiro, o que você faz para viver importa. Se você trabalha com produtos químicos perigosos em uma fazenda, como jardineiro ou operário de construção, e entra em contato com sujeira, pólen e alérgenos, tem que tomar banho diariamente e com sabonete. O mesmo acontece com atletas, personal trainers e instrutores de academia. A menos que você seja um deles, você pode ficar bem com apenas água ou mesmo sem tomar banho por dias. Além disso, você economiza muita energia quando está dirigindo e não correndo. É por isso que as pessoas do passado precisavam do banho com mais frequência do que você. Em segundo lugar, sua genética também desempenha um papel. Suas glândulas sudoríparas podem ser mais ativas do que as do seu vizinho e você pode ter maior probabilidade de cheirar mal. Sua colega Jill ouve a conversa e acrescenta que o que você veste também importa. O algodão permite que sua pele respire melhor do que o poliéster. Também deixa escapar umidade suficiente para que você não cheire mal. A Jill também revela o seu segredo. Ela está tomando banho apenas com água há 1 mês. Ela sempre usa uma camisa de manga longa e jeans para ir ao escritório e está perfeitamente bem. A pele dela realmente não fica tão suja. Ela também confessa que tem chulé, com ou sem sabão. Contanto que ela esteja usando sapatos como a maioria das pessoas no escritório, ninguém percebe isso. Já se passaram 7 dias desde a última vez que você lavou seu cabelo com água morna. Parece um pouco gorduroso, mas dá pra dizer que está ficando mais forte na raiz. Porque você não lava mais com shampoo, todos os óleos naturais permanecem no seu couro cabeludo. Você o está treinando novamente para produzir apenas o suficiente para que seu cabelo não fique oleoso rapidamente como antes. Você repete o ritual do cabelo com massagens, alisamento, escovação e lavagem. Você continua com o experimento e no início da semana 3 percebe que pode viver perfeitamente sem sabonete e shampoo no banheiro. Você vai trabalhar, se encontra com seus amigos e ninguém percebe a diferença. Você aprende a aceitar que seu cheiro natural não é de rosas, mas também não é de meias sujas. Também percebe que o sabonete não desodoriza, mas coloca uma fina camada superior de fragrância. Isso faz você cheirar fresco e limpo a curto prazo, mas então reinicia o problema que acabou de resolver. O seu cabelo está melhor do que nunca. Está perfeitamente hidratado, macio, sedoso e até saltitante. Tem um cheiro fresco e parece limpo, então ninguém poderia dizer que você não está mais usando shampoo. Ele começa a ficar oleoso apenas de 7 a 10 dias após a lavagem. Também seca mais rápido e é mais fácil de manusear. Você economiza algum dinheiro que costumava ir para shampoo, sabonete, condicionador e sabonete líquido. Mais importante, agora você tem mais tempo pela manhã e antes de dormir. Você pode ver que sua pele está mais saudável do que nunca e decide lhe dar férias do sabonete de vez em quando. Se ficar nesse modo para sempre, poderá ter problemas com os 20% restantes de bactérias que não podem ser removidas apenas com água. Elas crescem especialmente nas áreas quentes e úmidas do corpo. Quando quiser usar mais do que água, pode experimentar uma das alternativas ao sabonete. Você pode fazer sua própria esfoliação natural com ingredientes que tem em sua cozinha. Aveia, mel e iogurte natural fazem uma boa mistura, assim como óleo de abacate, mel e açúcar. Só não pode esfregar o rosto com isso, porque a pele ali é mais delicada. Você também pode experimentar limpadores à base de óleo que retém a sujeira e as células velhas da pele. Eles não interrompem o equilíbrio do óleo quando os coloca antes de tomar banho. Canela e cravo são famosos por suas propriedades antibacterianas, então seus óleos são perfeitos para isso. O mel é ótimo para manter seu corpo saudável e prevenir o crescimento de bactérias. Você pode usá-lo como um limpador natural de um único ingrediente. O vinagre de maçã é um ótimo tônico natural para limpar a pele. Se quiser usar sabonete, escolha as opções naturais. Verifique se ele contém glicerina. É um limpador à base de plantas que mantém toda a umidade útil na barreira protetora natural da pele. A manteiga de karité e a manteiga de coco são usadas em sabonetes hipoalergênicos. Óleos de limão, rosa, lavanda e cedro são frequentemente adicionados a sabonetes perfumados saudáveis. Óleo de coco e amêndoa também são ótimos hidratantes. É a Terra que podemos ver lá longe? Isso mesmo, olha só para ela, flutuando no espaço, dando uma volta com seus amigos planetas. Você vê Marte vermelho alaranjado e Júpiter com seu cinturão de asteroides. Até o minúsculo Plutão está lá.
Todos esses planetas mantêm distância uns dos outros, movendo-se em suas próprias órbitas. Você percebe que eles não são muito sociais, mas isso é bom, pois causaria muitos problemas se eles começassem a esbarrar uns nos outros. Mesmo que existam outros, a Terra é o único planeta que conhecemos que tem vida. E nós até imaginamos o porquê. É porque ela teve a sorte de surgir no melhor lugar do nosso sistema solar, a zona habitável. Os cientistas dizem que o ingrediente-chave para a vida é a água. Mas bem, existe água em Mercúrio. Esse planeta tem depósitos de água congelada nos seus polos sul e norte, mas só porque esses lugares nunca recebem luz. Em todos os outros lugares, a água simplesmente evapora da superfície do planeta. Mercúrio fica muito perto do Sol. Plutão também tem um pouco de água. Os astrônomos até acham que o planeta anão pode ter até 30% de água, mas ela está congelada. Ao contrário de Mercúrio, Plutão fica muito longe do Sol, e é por isso que toda a sua água existe na forma de gelo. Mas a Terra paira nesse local perfeito chamado zona habitável. Tem a temperatura certa para que a água permaneça líquida e todas as formas de vida se desenvolvam. Mas e se a Terra fosse o único planeta do Sistema Solar? Sem Marte, sem Júpiter, sem Mercúrio, sem Vênus, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes do que estamos acostumados. Lembra daquele asteroide enorme que atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos? Sim, aquele terrível. Bem, sem Júpiter e seu cinturão de asteroides, nosso planeta seria constantemente atingido por meteoritos e asteroides. E alguns deles seriam tão grandes quanto aquele que causou toda aquela tristeza aos dinossauros. Esses carinhas rochosos ficariam vagando pelo espaço sem ninguém nem nada para detê-los. E se a Terra fosse o único planeta, também seria o único alvo. Mas isso não é tudo. Olha todo este espaço enorme que a Terra teria só para ela. Isso significa que nosso planeta teria a oportunidade de viajar um pouco. Poderia até escolher sair da zona habitável. Mas então a vida no nosso planeta ainda seria a mesma? Digamos que a Terra tivesse começado a se afastar do Sol. Assim logo ficaria muito frio no planeta. Imagine um lugar onde o Sol não brilha mais. Escuro, frio, coberto de gelo e neve o ano todo. Essa seria a nossa Terra se ela fosse para mais longe do Sol. Se isso acontecesse, nossas cidades começariam a ficar muito diferentes. Neste instante, a Terra está cheia de vida. Vá até qualquer parte e você verá árvores verdes e grama por tudo. Haverá pessoas caminhando, sentadas nos bancos, curtindo o sol. Você certamente encontrará alguém jogando futebol ou frisbee. Nos gramados dos parques, haverá pessoas descansando sobre suas toalhas, aproveitando o sol. Algumas estarão lendo livros, relaxadas e felizes. De volta ao espaço, você vê a Terra novamente. O planeta ainda está no lugar favorito dele, e é por isso que a vida é tão bonita lá. Mas espere, ele está se movendo? Nosso planeta está definitivamente mais longe do Sol agora. Isso mudou as coisas para a Terra? Na verdade, ela parece um pouco mais azul agora. Lá embaixo, a famosa Califórnia dourada não está mais tão dourada assim. Ela está sombria e escura, bem parecido com muitos outros lugares da Terra. Nova York está coberta de gelo. Mesmo nos lugares mais quentes, as temperaturas agora estão abaixo de zero. Inclusive paraísos tropicais como as Bahamas. Depois de um tempo, a água líquida se transforma em gelo. Os oceanos agora parecem pistas de patinação gigantes, exceto que não há ninguém para andar de patins lá, já que o planeta ficou muito frio para ter vida. Ok, mas então, e se, em vez de se afastar ainda mais do Sol, a Terra se aproximasse, com as pessoas ainda a bordo? Uau! As temperaturas aqui são malucas! Quentes demais para aguentar. O clima ficaria cada vez mais quente. Os desastres naturais começariam a acontecer com mais frequência. Furacões e inundações seriam uma coisa comum na Terra agora. E logo o planeta ficaria quente demais para as pessoas suportarem. As partículas do Sol se tornariam uma ameaça séria. A atmosfera ficaria lutando para proteger a Terra da radiação solar. Mas esse escudo ficaria cada vez mais fraco. Não haveria água líquida em lugar algum, talvez apenas em depósitos subterrâneos. A Terra se pareceria um pouco com Marte, toda rochosa e estéril. O rio Mississippi secaria e deixaria para trás um enorme cânion. Todos os oceanos também teriam desaparecido.
No momento, a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo que se conhece na Terra. É incrivelmente difícil chegar no fundo dela, por causa da enorme pressão da água ali. Mas sem água, as viagens ao ponto mais profundo da Terra seriam possíveis. Isso ajudaria as pessoas a descobrirem mais alguns segredos da Terra. Se ainda houvesse pessoas vivendo no planeta seco e escaldante, é claro. Em outras palavras, se alguém fosse explorar a Terra depois que o planeta se aproximasse do Sol, tudo seria completamente diferente. Mas e se a Terra não se movesse e tudo ficasse igual? A única diferença seria que não haveria outros planetas ao nosso redor. Isso mudaria a maneira como o espaço é explorado. Claro, ainda haveria navegação, comunicação e satélites meteorológicos e, quem sabe, telescópios espaciais. Mas não haveria nenhum outro objeto espacial perto o suficiente para que enviassem missões para lá. Isso afetaria o futuro também. Se as pessoas não tivessem o desejo ou a oportunidade de ir para o espaço, investiriam no seu planeta natal. Elas iriam construir cidades no céu em vez de procurar outros planetas para colonizar. Hoje em dia, se você tiver um telescópio de última geração, verá estrelas distantes e outros planetas. Quanto melhor for o telescópio, mais detalhes para você ver. Mas sem outros planetas lá fora, a imagem do espaço não seria tão emocionante. As estrelas ainda seriam visíveis e você poderia até localizar 1 ou 2 meteoritos. E você definitivamente veria a Lua. E só. As agências espaciais se concentrariam principalmente em manter a Terra segura, até porque os asteroides se tornariam visitantes frequentes. Para proteger o planeta, os cientistas teriam que descobrir maneiras de se livrar deles, como um enorme feixe de raio laser, que quando ligado poderia ir até a Lua e ainda mais longe. Em vez de construir foguetes para explorar o espaço, a SpaceX e a NASA estariam no ramo de eliminação de asteroides. As pessoas nem pensariam em entrar em contato com outras civilizações. Se não houvesse planetas semelhantes à Terra, considerariam isso um esforço desperdiçado. Isso significa que nenhum sinal de rádio seria enviado constantemente para o espaço. Um fato curioso: em fevereiro de 2008, a canção dos Beatles, Across the Universe, que quer dizer através do universo, foi transmitida no espaço sideral para comemorar o 40º aniversário da música e o 50º aniversário da NASA. Na década de 70, as pessoas também enviaram um sinal de rádio para o espaço. Ele continha algumas informações básicas sobre os humanos e o sistema solar, mas foi mais uma amostra de tecnologia do que uma tentativa de contatar amigos alienígenas que poderíamos ter. Sem planetas por perto, o mundo da ficção científica também mudaria. Não haveria mais filmes sobre a exploração do espaço. Nenhuma nave espacial enorme, nem foguetes apareceriam na telona. E como não haveria expedições para outros planetas, nenhum astromóvel seria enviado ao espaço para procurar sinais de vida e explorar novos mundos, como o que os robôs estão fazendo agora em Marte. As pessoas se concentrariam mais no seu próprio planeta. Por exemplo, elas começariam a explorar suas localidades. As novas tecnologias nos permitiriam cavar muito, muito mais fundo, atravessando a crosta terrestre e muito mais além. Vai dizer que uma viagem ao núcleo do planeta não parece emocionante. Em vez de astronautas, haveria exploradores das profundezas do subsolo. Talvez eles seriam chamados de terranautas. Novas tecnologias de perfuração seriam inventadas para tornar o processo de escavação mais eficaz. Haveria novos tipos de veículos. Eles seriam criados para perfurar e proteger os exploradores da enorme pressão subterrânea. Ao explorar o mundo sob a superfície do planeta, as pessoas provavelmente encontrariam formas de vida totalmente novas. Essas seriam criaturas misteriosas, que evoluíram para sobreviver no escuro, em temperaturas extremas, quase sem comida. Certamente isso ajudaria as pessoas a entender mais sobre seu planeta-mãe. O oceano está ficando vermelho e quente. Você tenta se aproximar para ver melhor, mas começa a sentir o ar ficando cada vez mais quente, como se estivesse entrando em um forno. E a areia está tão quente que seus chinelos de borracha começam a derreter. O oceano, de alguma forma, se transformou em lava quente e pegajosa. Você começa a correr para longe da costa e vê um frenesi de pessoas correndo loucamente. Veja, na realidade a lava é feita de rochas derretidas abaixo da superfície da Terra. Bem nas profundezas do nosso planeta, fundo como a distância entre Nova York e a Filadélfia, o calor subterrâneo do núcleo derrete as rochas da mesma forma que o Sol faz com um sorvete. Durante esse processo, as temperaturas delas podem chegar a cerca de 1.200 graus.
Mas não se preocupe, isso só acontece nas profundezas do solo e apenas em algumas áreas específicas, principalmente em torno do Oceano Atlântico. Isso só sai do solo quando há tanta pressão que ela flui para a superfície como um líquido laranja super quente e pegajoso chamado lava, que geralmente entra em erupção pela boca de um vulcão. Mas, de alguma forma, todo o oceano é feito de lava agora. E embora de uma distância muito longa pareça muito legal de se ver, é muito perigoso. Em primeiro lugar, diga adeus às lindas ondas azuis e às correntes oceânicas. Ao contrário da água, a lava é mais espessa, mais parecida com a textura cremosa da manteiga de amendoim, então o vento não consegue movê-la como antes. Mas isso também significa que nada pode afundar ou nadar nela. Portanto, mesmo que algumas criaturas do oceano pudessem suportar as temperaturas super elevadas da lava, não conseguiriam viver dentro dela. E ficariam submersas ou flutuariam na superfície, dependendo da densidade. Então, todos os nossos amigos marinhos e outras criaturas que costumavam chamar o oceano de lar precisariam encontrar outro corpo de água para viver se quisessem sobreviver. Na verdade, os únicos seres neste planeta que poderiam resistir ao calor da lava seriam os tardígrados. Essas fofas criaturas microscópicas podem viver em qualquer ambiente extremo neste planeta. De geleiras congeladas a vulcões quentes e ardentes. E até no espaço sideral, sob os raios cósmicos. Você foge da praia junto com todos os outros que estão por perto. A atmosfera está ficando mais densa e não está fácil de ver ao seu redor. Então, pensa consigo mesmo. Eu deveria ter ficado em casa, mas lá também não seria exatamente seguro. O calor que irradia de toda a lava ficaria insuportável por quilômetros. Portanto, não haveria mais casas à beira-mar e resorts de praia. Você iria querer viver o mais longe possível do oceano. A maioria das cidades costeiras se tornaria instantaneamente inabitável, especialmente áreas cercadas pelo oceano em mais de um lado. Lugares como a Flórida, Califórnia e a América Central se tornariam quase insuportáveis para se viver. E isso sem falar da vida em ilhas. A maioria delas seria tão quente que nenhum animal ou planta poderia resistir. 97% do planeta era composto por água do oceano, e agora tudo se transformou em lava. Nenhum lugar mais na Terra teria neve, já que o planeta se pareceria com uma bola de lava laranja brilhante. As temperaturas iriam subir tanto que o lugar mais distante da costa e até mesmo os picos mais altos ainda pareceriam com o dia mais quente em um deserto. Conforme continua fugindo do oceano, você percebe que talvez esteja sonhando. Mas olha para sua pele e vê muita vermelhidão. Mesmo se correr por quilômetros, o calor ainda vai pegá-lo. Todas as plataformas de petróleo em alto mar e navios no meio dos oceanos também enfrentariam muitos problemas. A composição metálica deles simplesmente ficaria um vermelho incandescente e derreteria instantaneamente quando em contato com a lava quente. E mesmo que não derretesse, seria melhor torcer para que ninguém estivesse nele. Mas em qualquer caso como esse, todos seriam evacuados. Enquanto isso, nos polos norte e sul, onde o planeta é mais frio, todo o gelo que estava cobrindo o oceano estaria derretendo instantaneamente em contato com a lava. Em seguida, se resfriaria e se solidificaria em pedaços de terra preta e rochosa, chamadas de rochas ígneas, que costumam ter uma textura vítrea. No momento em que a lava quente esfriasse, enormes nuvens de vapor ácido e gases seriam liberadas no ar, cobrindo o céu. Os cientistas chamam isso de laze, que é uma combinação das palavras lava e haze, que significa neblina em inglês. Tipo quando você sai do chuveiro e todo o calor entra em contato com o ar frio de fora e cria uma névoa, com a diferença de que aquela cobriria todo o Polo Norte e Sul e seria super tóxica. Às vezes, ela contém até partículas minúsculas de vidro que são extremamente perigosas. E essa neblina poderia viajar ao redor do mundo com ventos bastante fortes e cobriria quase todo o hemisfério norte. Ela também poderia cobrir partes do sul, como Nova Zelândia, Argentina, África do Sul e Austrália. Pilotar um avião através desse gás não seria uma boa ideia. Só o calor emitido pela lava já seria suficiente para causar grandes danos na parte externa e afetar o hardware da aeronave. Que bom que você encontrou seu cilindro de oxigênio. Mal dá para respirar o ar neste momento. Você vai até o carro e sai dirigindo o mais rápido que pode. Mas até mesmo seu automóvel sofreu alguns danos. Então vai para o interior, onde a atmosfera ainda não foi afetada pela lava. Mas mesmo aqui a temperatura está mudando.
O rio que você costumava ver nas suas caminhadas semanais está secando. As plantas ao seu redor estão perdendo a exuberância verde. Os animais das redondezas migraram para um lugar diferente. Os rios que correm para o oceano simplesmente criariam montes de rochas ígneas vítreas por contato, originando permanentemente represas naturais. O resto da água no interior do continente, como em lagoas e lagos, no fim evaporaria com o tempo. Com o aumento das temperaturas e sem chuvas, seria o fim da água no planeta como a conhecemos. A enorme massa da água do oceano desempenha um papel importante na criação de nuvens e de chuva. Sem água na atmosfera, o calor do Sol aumentaria o calor da lava. O mundo seria um enorme deserto árido. As noites seriam quentes e os dias ainda mais. Além disso, a lava, no fim, esfriaria em contato com o ar frio. Logo, a superfície começaria a formar uma fina camada de uma crosta negra que iria engrossar gradualmente com o passar dos anos. Quanto mais espessa a lava, mais tempo levaria para esfriar completamente por dentro. Ela ainda estaria superaquecida, mas pelo menos se você a tocasse, não estaria encostando diretamente na lava incandescente. É assim que muitas ilhas foram formadas, como as do Havaí, por exemplo. Elas são totalmente compostas pela lava em erupção embaixo do oceano que secou ao longo de centenas de milhares de anos. Ela acumulou camadas sobre camadas de lava solidificada embaixo do oceano até que se elevou acima da superfície, formando ilhas e até mesmo montanhas. Enquanto falamos, uma nova massa de terra está sendo formada no Havaí por um vulcão ativo. Os cientistas esperam que uma nova ilha seja totalmente formada em cerca de 10 mil anos. Então agora, a vista que costumava ser de um oceano azul se transformou em um lodo laranja brilhante e vaporoso, que por sua vez rapidamente se transformará em um deserto sólido e preto. Mas não pense que você pode caminhar facilmente sobre esse oceano. Ele pode levar centenas de anos para esfriar totalmente até se transformar em rocha sólida. Até então, andar sobre a crosta de lava seca seria parecido com caminhar sobre um lago congelado, exceto que, neste caso, um passo em falso faria com que você caísse em lava quente fervente em vez de água gelada. Algumas regiões levariam até milhares de anos para se solidificar totalmente. A Fossa das Marianas, a região mais profunda do oceano, tem cerca de 13 quilômetros de profundidade. Na verdade, demoraria pelo menos 5 mil anos para que tanta lava esfriasse completamente. Existem muitos planetas por aí que são chamados de planetas de lava. O recém-descoberto K2141b tem oceanos de magma, ventos supersônicos de até 4.800 km por hora e até chuvas de pedras. Isso mesmo! Ele é tão quente que vaporiza rochas e as faz chover de volta. Lembre-se de que este planeta fica muito mais perto do Sol do que o nosso. Talvez os oceanos dele tenham se transformado em lava durante a noite? Contemple um futuro distante. Sim, os humanos colonizaram com sucesso Marte e a Lua. Os problemas de superpopulação e fome na Terra estão resolvidos. Mas logo, uma nova ameaça paira sobre nosso planeta. Na verdade, planetas. E a Lua. De qualquer maneira, cientistas descobriram que em 150 anos o Sol explodirá e destruirá todo o nosso sistema solar. Que desapontamento! Há tempo suficiente para construir uma frota de enormes naves espaciais e evacuar todos, mas não há tempo para criar algum tipo de salto espacial de ficção científica. Já faz muito tempo desde que as pessoas encontraram um novo planeta potencialmente habitável, e o mais próximo fica a vários milhões de anos de distância. Não há outra escolha. A humanidade é evacuada para naves espaciais gigantescas e a viagem infinitamente longa começa. Algumas décadas se passam, deixamos o sistema solar e vemos nosso Sol explodir. Um flash enorme e... é isso, não há mais luz. Apenas pequenas estrelas distantes e as infinitas profundezas negras do espaço. Todas as naves estão em piloto automático sincronizado que não sai do curso. Não importa o que. Mesmo que não houvesse ninguém a bordo, a nave ainda chegaria ao seu destino. Então, o lado positivo. Os humanos sobreviverão por mais milhões de anos. O lado negativo, por causa de todo o tempo gasto em transportes espaciais, nossa aparência é totalmente diferente. As naves que chegam ao novo planeta são povoadas com biomassas pulsantes sem forma, dentro de esqueletos de metal. Aqui está como isso acontece. Ossos no espaço ficam mais fracos, assim como os músculos.
Não há gravidade, então seu corpo não está sob nenhum tipo de pressão para mantê-lo funcionando corretamente. Os astronautas da Estação Espacial Internacional se exercitam muito para impedir que seus músculos murchem. De volta à história. Existem ginásios e máquinas especiais que recriam a gravidade em cada transporte espacial. No entanto, para economizar energia, eles são conectados apenas algumas horas por dia. Infelizmente, não importa o quanto as pessoas se exercitem, no espaço nada será suficiente. Após os primeiros 100 anos, os ossos humanos tornaram-se tão frágeis que qualquer coisa remotamente física pode levar a lesões. Depois de mais 100 anos, as pessoas perdem a capacidade de se levantar em duas pernas, mas não é apenas por causa dos ossos fracos. Depois de todos esses anos em gravidade zero, o corpo humano já mudou muito. Um grande problema é que as pessoas perdem o senso de equilíbrio. Se você tentar se levantar, simplesmente cairá. Os capitães das naves desmontaram as máquinas de gravidade, pois elas não estavam funcionando mesmo. E todo o equipamento esportivo a bordo foi desmontado há muito tempo e usado como peças de reposição para as naves. A falta de gravidade não apenas tornava as pessoas mais fracas, mas também as tornava mais altas. A coluna precisa da gravidade para se manter estável. E agora todos os discos da coluna se afastaram. Os humanos estão começando a parecer brinquedos infláveis. Todos receberam braços e pernas mecânicos. Basta prendê-los para que comecem a trabalhar. Consertar motor, limpar os quartos, jogar lixo no espaço, levantar qualquer coisa. Tudo isso não aconteceria sem aqueles braços e pernas mecânicos. O tempo passa e as pessoas ficam mais desamparadas. Felizmente, os trajes mecânicos estão ficando cada vez melhores. Desde que o Sol entrou em colapso, os olhos humanos estão com dificuldades. Dentro das espaçonaves, o Sol é substituído por luz artificial especial, que também libera a vitamina D. Como há muito menos luz no geral, as pupilas das pessoas ficam aumentadas. Então, depois de mais alguns séculos, sua visão realmente começa a decair. Mas esse problema é resolvido pela tecnologia. Lentes artificiais ampliam a luz e impedem que os humanos fiquem completamente cegos. As naves são desinfetadas todos os dias. Isso impede que bactérias e micróbios se multipliquem, mas também significa que o sistema imunológico humano não precisa combater nenhuma doença. Muito em breve, os humanos não poderão se defender de nada. Mesmo um resfriado leve pode ser seriamente prejudicial. Por enquanto, está tudo bem. Não há germes ou qualquer coisa a bordo. Mas o que poderá acontecer? Na nave, milhões de plantas crescem em estufas especiais, com água e luz ultravioleta. As plantas produzem oxigênio e o espalham por toda a nave. Claro, esse oxigênio não é suficiente para satisfazer milhões de pessoas, mas as ajuda a recordar o planeta que deixaram para trás. Depois de séculos vivendo em naves espaciais, os humanos se adaptaram às novas condições e quase pararam de respirar. Os pulmões desapareceram quase completamente, e os humanos estão começando a desenvolver outras formas de obter oxigênio, da água, dos tanques de oxigênio líquido. Estamos nos tornando uma espécie totalmente nova. Mas nem tudo é ruim. A engenharia genética se desenvolve a cada ano. Trajes de suporte de vida completos são criados. Eles ajudam no movimento, na força, velocidade, visão, audição e até na fala. As vozes das pessoas estão tão fracas que elas só conseguem sussurrar. Felizmente, os trajes têm microfones e alto-falantes embutidos. Não há mais comida, apenas líquidos especialmente criados. Depois de tanto tempo no espaço, o estômago humano não consegue digerir nada. Gostaria de um punhado de amendoins ou um pequeno biscoito? Esqueça. No início, a comida espacial tinha muito sabor, mas com o tempo, as pessoas meio que esqueceram como deveria ser o sabor das coisas. Eventualmente, pararam de adicionar aromatizantes, e por causa desse novo alimento sem sabor, os receptores da língua pararam de funcionar. Assim, as pessoas perderam todo o sentido do paladar. Para algumas pessoas, essa vida parece insuportável, porém existe uma escolha. Elas podem simplesmente deslizar em uma cápsula criogênica por milhões de anos. Então é só uma questão de descongelamento rápido quando as naves finalmente chegam. Contudo, é muito arriscado ficar congelado por tanto tempo. Não há garantia de que as naves não colidirão com um enorme meteorito ou algo pior. As pessoas começam a ter uma abordagem diferente e carregam sua consciência em um computador central. É mais seguro e requer muito menos energia. E quando acordam, podem simplesmente baixar suas mentes em um novo traje humano modificado. Algumas pessoas decidem ficar acordadas e viver uma vida normal. Milhares de anos se passam, depois milhões. Os humanos parecem realmente diferentes agora. Todos os seus membros são artificiais e os exoesqueletos que usam são controlados pelo poder da mente.
A cada milênio que passa, braços, pescoço, pernas e coluna se tornam cada vez menores. Ossos quebradiços se dissolvem lentamente no nada. Olhos, narizes e bocas desaparecem. O cérebro não é mais protegido por um crânio, é apenas cercado por uma pele macia. Apenas a consciência permanece. Hoje em dia, um humano é um poderoso robô de alta tecnologia, governado por uma pequena bolsa pulsante preenchida por um cérebro. Já se passaram alguns milhões de anos desde que os humanos deixaram a Terra. Todos os habitantes da nave já esqueceram que sua espécie nasceu em um planeta com gravidade. A história da vida na Terra tornou-se um mito, uma lenda antiga. A maioria das pessoas acredita que essas naves são seus verdadeiros lares, sempre foram. É por isso que quando os humanos finalmente chegam ao seu destino, ninguém está tão ansioso para sair e dar uma volta. A vida em um planeta novo e desconhecido parece causar uma grande dor dentro do traje espacial. Gravidade, ar, bactérias, germes. São necessários vários milhares de anos de evolução para que a humanidade se acostume a essas novas condições. Felizmente, os humanos têm uma arma secreta: a tecnologia. Nesse ponto, todos os humanos são baixados do computador central em novos trajes de robô. As pessoas enfrentam uma escolha: saia da nave e faça deste planeta seu novo lar, ou fique e viva dentro da nave. Aqueles que ficam nas naves partem para as extensões do espaço para explorar a galáxia e descobrir novos mundos. Aqueles que decidem ficar no novo planeta têm que se adaptar às novas condições. É bem diferente da Terra. Há uma densidade de ar diferente, padrões climáticos diferentes e novos elementos químicos estranhos. Levará mais 1 milhão de anos antes que esse saco cérebro-robô tomem uma nova forma. Um dia, esses descendentes humanos distantes vão querer pesquisar suas origens. Eles irão inventar uma nave que pode saltar através do espaço e do tempo. A pesquisa os levará a um passado distante, ao pequeno planeta Terra, ao agora. Isso pode parecer loucura, mas imagine amanhã uma nave pousando em seu quintal e eles são seus descendentes do futuro. Aqueles passageiros que ficaram nas naves provavelmente encontrarão novos planetas e talvez decidam ficar em alguns deles. Seus corpos vão mudar e se adaptar também. Assim, em bilhões de anos, o universo será habitado por diferentes criaturas incríveis, todas com algo em comum. Foram todos humanos, uma vez.